Seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos tratar de uma questão que está sendo bastante polêmica durante esta eleição, que é os contornos, o limite do autofinanciamento de campanha eleitoral, se nós podemos ter limites separados para vice, o que deve ser computado efetivamente neste limite. Então vamos ver. Bem, o que nós temos a princípio como limite do autofinanciamento para esta eleição, derivado da reforma eleitoral de 2019, é que o limite de autofinanciamento é de apenas 10% do limite de gastos. Este limite, sem dúvida, é extremamente baixo, porque ele é muito inferior ao limite de doações que um terceiro pode investir numa campanha eleitoral. Uma pessoa física pode doar até 10% dos rendimentos brutos que tenha auferido no ano de 2019, e um candidato pode aplicar na sua campanha apenas 10% do seu limite de gastos, o que na maior parte das vezes vai ser um valor inferior ao que das pessoas físicas poderiam fazer de doações para a sua campanha. E prevendo essa possibilidade de que haja tentativas, por exemplo, de Caixa 2, a própria resolução 23.607 do Tribunal Superior Eleitoral, ela já dispõe que não pode haver aplicação indireta de recursos próprios por uma interposta pessoa, ou seja, por uma terceira pessoa, fazendo esses recursos chegarem a um terceiro, pessoa física, e, portanto, depois, em um segundo momento, chegue de maneira indevida à campanha eleitoral. Ou seja, há uma série de mecanismos de cautela que já partem da própria legislação eleitoral para que não haja mecanismos de contorno a este autofinanciamento, que, sem dúvida, está muito baixo e não deve prevalecer para as próximas eleições. Deve ser objeto de nova reforma eleitoral. Pois bem, em razão deste valor muito pequeno de autofinanciamento, uma série de tentativas de burlá-lo ou mesmo de maneira muito inocente, ampliá-lo, estão surgindo nesta campanha de 2020 e são absolutamente legais. Um primeiro argumento seria o da possibilidade de que este limite de autofinanciamento fosse calculado separadamente para o candidato titular a prefeito e o candidato a vice, por exemplo. Ora, isso jamais seria possível, porque em todo o ordenamento jurídico eleitoral brasileiro, em todas as eleições, o que nós temos, e já poderia ser elevado à categoria de princípio, é que nós temos uma unicidade da chapa. No Brasil, nós não temos eleição específica para vice. Nós temos o candidato a vice, que integra a chapa do candidato a prefeito, mas a chapa, ela age conjuntamente perante a legislação eleitoral e dentro do processo eleitoral. Assim, o limite de gastos estabelecido para a eleição de prefeito é, de fato, o que a legislação eleitoral diz, para a eleição de prefeito, obviamente com o seu vice. Então, nós não temos a ampliação de limites de gastos, não temos, obviamente, a ampliação de limites de autofinanciamento, porque isso afetaria diretamente os gastos da campanha. A campanha para prefeito é uma só, e ela tem um único valor, tanto de limite de gastos a serem realizados, como limite de recursos a serem aplicados pelo candidato a prefeito e pelo candidato a vice que compõe a sua chapa. Assim é toda a legislação eleitoral. Por exemplo, a abertura de conta bancária, ela é obrigatória para o candidato a prefeito, para o candidato a vice não é. Mas o candidato a vice não pode arrecadar recursos? Pode, na conta do candidato a prefeito. Recibos eleitorais existem para o candidato a vice e para o candidato titular a prefeito? Não. Existem apenas os recibos eleitorais para o candidato a prefeito, e o vice, se quiser, pode e deve, por assim dizer, arrecadar recursos porque faz parte da campanha eleitoral, integra aquela campanha eleitoral, mas utiliza os recibos eleitorais do titular, porque ele não possui. Então, ele não tem a obrigatoriedade de abrir conta bancária específica, ele não possui recibos eleitorais específicos, porque ele faz parte de uma mesma eleição, a eleição para prefeito. Então, quando a legislação eleitoral diz que o limite do autofinanciamento da campanha eleitoral é aquele,
o limite de 10% do limite de gastos, ela obviamente se refere-se a quem pode aplicar recursos próprios, o titular e o vice, porque a campanha é una. Temos apenas uma campanha, portanto, não temos limites distintos para o candidato titular e para o candidato a vice. E aí, dentro deste mesmo raciocínio, e considerando ser tão pequeno o limite de autofinanciamento, surgem ainda outras questões. Vamos considerar a possibilidade do veículo do próprio candidato, ou mesmo de seu vice, serem aplicados na campanha eleitoral. Também aqui há uma confusão. Por quê? Existe dúvida se o veículo utilizado na campanha eleitoral é ou não um recurso estimável em dinheiro que deve ser declarado à Justiça Eleitoral. Por que esta dúvida surge neste momento? Porque as doações estimáveis em dinheiro recebidas, inclusive do próprio candidato no autofinanciamento, elas compõem o limite de gastos. E nem poderia ser diferente, porque elas representam custos daquela campanha eleitoral. Onde está então a dúvida? É que a legislação eleitoral, a Lei 9.504, ela diz que não são gastos eleitorais e são, portanto, despesas pessoais do candidato, com as quais ele deve arcar, que ele não pode apresentar na prestação de contas de campanha eleitoral, porque não pode pagar com recursos da campanha eleitoral o combustível e a manutenção do veículo que ele usa na sua própria campanha, dentre outras duas hipóteses adicionais: remuneração, alimentação, hospedagem do motorista, alimentação e hospedagem própria, linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física até 3 linhas. Mas a questão que nos importa aqui é a questão do veículo. Então veja, é um dispositivo legal. A lei quis regulamentar assim, e ela regulamentou expressamente que são gastos de natureza pessoal, o combustível e a manutenção do veículo do próprio candidato. Esta é uma demanda que já há muito tempo existia por parte de partidos políticos e candidatos, sob o argumento de que era por demais difícil identificar e obter documentos fiscais dessas despesas quando o candidato se deslocava, por exemplo, pelo interior do estado, buscando alcançar votos. E a legislação eleitoral, em uma determinada reforma eleitoral, passou a excluir estes gastos do rol de gastos eleitorais, passando a denominá-los como despesas pessoais do candidato. Pois bem, esta é a vontade legislativa: o combustível e a manutenção do veículo, mas não a utilização do veículo propriamente dita. Então, como não temos a dispensa legal de registro de tudo que se utiliza na campanha, dentre as possibilidades de uso da campanha, o veículo do próprio candidato, nós devemos concluir que a legislação eleitoral não dispensa o registro como doação estimável em dinheiro na prestação de contas pelo próprio candidato, porque assim é possível o seu veículo em campanha. Aliás, esta é uma possibilidade que está expressamente disposta na resolução, quando diz que, entre bens e serviços estimáveis em dinheiro aplicáveis em campanha, aqueles provenientes do candidato são apenas aqueles que integrem o seu patrimônio em período anterior ao registro de candidatura, tentando afastar o caixa 2. Os exemplos que comumente conhecemos de patrimônio de que dispõe o candidato antes do registro de candidatura são justamente veículo e imóvel. Então, o veículo do candidato deve ser declarado na prestação de contas. É claro, sabemos que o argumento pela exclusão da declaração do veículo como recurso estimável em dinheiro na campanha advém, uma vez mais, daquele reflexo que temos e vimos há pouco do baixíssimo limite para o autofinanciamento, que é de apenas 10% do limite de gastos. Mas, de fato, é preciso declarar. Por quê? O que nós temos a respeito de eventual cessão de automóvel de propriedade do candidato para a campanha eleitoral, nós só temos apenas uma exclusão, que é a emissão facultativa do recibo eleitoral. E isso também está na Lei 9.504. O que diz a Lei 9.504 e reproduz a Resolução 23.607?
é dispensável a emissão de recibo eleitoral para a cessão de bens móveis de até R$ 4.000 por cedente, de doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos decorrentes de duas condições: uso comum de sede e materiais de propaganda eleitoral, e a terceira hipótese que nos interessa muitíssimo, cessão de automóvel de propriedade do candidato. E ainda diz a lei, do cônjuge e dos seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha. E esta é exclusivamente a dispensa legal de emissão de recibo eleitoral. Tanto assim que a própria Resolução 23.607, para que não houvesse nenhum tipo de dúvida em relação a esse aspecto, vem uma vez mais ressaltar: candidato a vice não tem recibo eleitoral, e estas hipóteses de dispensa de emissão de recibo eleitoral não afastam, em hipótese alguma, a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas de doadores e beneficiários todas aquelas hipóteses que acabamos de ver, para as quais não é necessário emitir recibo eleitoral, e dentre as quais se encontra a cessão de automóvel de propriedade do candidato. Então, podemos concluir que nós não temos limites distintos do autofinanciamento para candidato a titular e a vice-prefeito, porque nós estamos tratando na legislação eleitoral de limites da eleição e existe a unicidade da chapa. E, embora combustível e manutenção do veículo não sejam gastos eleitorais e não possam ser registrados na prestação de contas, porque não podem ser pagos com recursos da campanha, são despesas de natureza pessoal do candidato, o uso do veículo, a cessão para uso temporário do veículo do próprio candidato para uso pessoal na campanha deve ser declarado na prestação de contas, entrará no seu limite de gastos, e a única exceção que temos aqui é, de fato, de não precisar emitir o recibo eleitoral, porque assim a legislação eleitoral dispõe. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Me acompanhe nos meus canais profissionais, DGS Prestação de Contas, e também inscreva-se no canal e acione as notificações para permanecer informado em contas eleitorais e também partidárias. Obrigada.